Você sabe como nasce as duas testemunhas de Apocalipse? Você sabe qual é a origem dessas duas testemunhas? Porque para você entender o que está escrito em Apocalipse 11 sobre as duas testemunhas, você precisa conhecer a lei e você precisa conhecer o que aconteceu nas festas do Senhor. Porque existe um padrão que o Senhor deixou lá atrás. O Senhor não deixou um padrão à toa. Ele deixou um padrão para que nós nos conectemos e possamos entender a mensagem dele, porque só existe uma mensagem. Então, lá em Deuteronômio, na lei, é estabelecido que uma só pessoa não poderia chegar para acusar de um delito ou de um crime. Era necessário duas pessoas, o testemunho de duas pessoas idôneas para que se acusasse alguém. Então, o padrão são duas pessoas. Uma pessoa perdeu o padrão. Por isso, quando você vê em Apocalipse as duas testemunhas, o Senhor está seguindo a palavra dele, o padrão dele. Quando você chegar ali em Apocalipse, vai falar de testemunhas, vai dizer que as trombetas estão sendo tocadas. Nós vamos ver que trombetas estão sendo tocadas. Um pouco antes, Deus fala: quando o sétimo anjo tocar a trombeta, então será revelado o mistério. Todo o mistério será revelado, porque no sétimo toque, porque na última trombeta, os reinos virão para o Senhor, como diz Daniel. Os reinos retornarão para a mão do Senhor. Então, quando ele está ali falando de duas testemunhas, um judeu, ele quando lê essa passagem, ele logo entende. Irmãos, para nós entendermos essa passagem é muito difícil, porque nós não temos mais os padrões culturais, nós não temos mais os ensinamentos primários precisos. Mas o judeu, quando ele olha essa passagem, só de ver os padrões, ele já entende perfeitamente essa passagem. Ele entende que nesse momento que está falando de duas testemunhas que surgem, está falando de uma festa precisa, festa das trombetas ou Yom Teruah. Essa festa, ela tem um padrão que está aqui quando ele fala das duas testemunhas. Por quê? Essa festa era uma festa que ninguém sabia quando ela ia começar. É uma festa que começa quando os primeiros raios da lua nova surgem no céu. Essa festa só pode começar quando se avista os primeiros raios no céu. Então, por isso que é uma festa que ninguém sabe. Quando sabe a hora que ela começa, ninguém sabe o momento que ela começa. Então, é uma festa que precisa que haja duas testemunhas. Como assim, Cláudia? No templo, os sacerdotes ficavam aguardando para começar essa festa. Ela só podia começar quando alguém chegasse lá e falasse para o sacerdote: avistei os primeiros raios da lua nova. E assim ele continuava parado. Ele não podia agir. Ele precisava que uma segunda pessoa chegasse dizendo: avistei os primeiros raios da lua nova. Quando a segunda testemunha chegava e falava: avistei os primeiros raios da lua nova. E assim, no templo, começava-se a tocar trombeta, anunciando que a festa de trombetas do Yom Teruah havia começado. Então era necessário duas testemunhas para anunciar que começou a festa. Essa é uma festa que ela vai ser essa festa, marcada pelas duas testemunhas, é uma festa muito interessante. Por quê? Porque a última festa, antes dela, é de Pentecostes. A festa onde Jesus, ele mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém e que ali seriam revestidos de poder. Essa festa foi a última festa que o Senhor realizou. Depois da festa de Pentecoste, que é a festa de primavera, que
Depois que termina a festa de Pentecostes, que é a última festa da primavera, se tem um longo tempo sem festa. E a primeira festa que se inicia no outono é a festa das trombetas, que o povo vai ser chamado, vai ser reunidos para o dia da expiação. 10 dias depois é o dia da expiação. O que é o dia da expiação? O dia da expiação é quando o sacerdote ele entra no templo uma vez no ano para que todo o pecado do povo possa ser perdoado. Então é uma das festas mais importantes para Israel, porque depois que eles saem dessa festa, eles entram na festa do tabernáculo e termina-se o ano para eles. Então essas testemunhas, que está sendo apontada aqui, 2 testemunhas, elas estão conectadas com a festa das trombetas, anunciando que o rei está voltando, anunciando, tocando trombeta, dizendo: o rei está voltando. Esses 10 dias que antecedem o dia da expiação são os dias mais cruciais para Israel, porque eles colocam as suas roupas brancas e vão para o arrependimento, e vão para a reflexão, porque eles não podem ser contaminados, eles não podem pecar, eles têm que estar preparados para o dia da expiação, quando o sacerdote vai entrar, para que todos sejam perdoados. Então é uma festa de 10 dias que eles têm que se manter, eles não podem perder esses 10 dias, porque se eles perderem, se eles se contaminarem, eles não vão, se eles se contaminarem, eles não vão entrar no dia da expiação, nem no dia dos tabernáculos. Irmãos, essa festa que o Senhor está colocando lá no passado e está entrando aqui com as 2 testemunhas, estão dando início à preparação do retorno do rei. Porque o Senhor veio cumprir todas as festas. Ele já cumpriu 4. A Páscoa, que ele mesmo foi o cordeiro, ele já cumpriu os pães asmos, ele já cumpriu as primícias e ele já cumpriu, por último, a festa de Pentecostes. Agora nós temos a festa de trombeta, expiação e a festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos é quando o próprio Deus estará aqui no milênio com o seu povo. Mas vamos ficar aqui nas testemunhas. Então, a função das testemunhas é dizer que chegou a hora de tocar trombetas. A função das testemunhas é anunciar a vinda de um novo tempo, um tempo de preparação, um tempo que não se pode perder mais. Então as testemunhas, elas vêm correndo para anunciar com gritos que a lua nova surgiu nos céus. E as trombetas precisam ser tocadas, porque vai anunciar um novo tempo. É isso que as testemunhas representam dentro do livro de Apocalipse, que elas vão anunciar a volta do rei. Então, meus irmãos, eu não quero falar quem é testemunha, quem não são, mas eu quero que você tenha o conteúdo do que representa as 2 testemunhas dentro do mundo hebreu. Como Moisés, ele vai mostrar, quando ele desce do Monte Sinai, ele vai explicar para o povo o que tem que fazer. E uma das coisas que ele ensina é que as testemunhas têm que avisar sobre a lua nova. Então, são 2 testemunhas anunciando que as trombetas têm que ser tocadas. Irmãos, é um assunto muito grande, mas muito profundo, que eu estou tentando resumir só para que vocês saibam quem são essas 2 testemunhas. Que essas 2 testemunhas não surgem do nada, elas não aparecem por acaso. São 2 testemunhas que o Senhor vem preparando desde a lei. Então, os judeus sabem que tem que ter 2 testemunhas para anunciar o dia das trombetas. E aí, quando a gente chega no Apocalipse 11, nós vamos ver
que essas testemunhas vão receber poder para profetizar 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Essas testemunhas, elas recebem um poder para profetizar 3 anos e meio. Então, as testemunhas, elas vão anunciar o arrependimento, elas vão anunciar que o rei está voltando e elas vão estar ali fazendo com que o povo coloque as vestes brancas e caia no arrependimento e reconheçam realmente que o Senhor, que entrem no arrependimento e reconheçam o Senhor. Então, hoje eu deixo para você o que são as duas testemunhas dentro do mundo hebreu. Espero que você aplique, que você pesquise mais e espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.